Essa secretaria, ela começa porque é ela, dentro da convenção que nós criamos, dentro da visão que nós criamos, que é focada, viu, Luiz Felipe? Desculpa interromper, essa secretaria começa porque ela carrega dentro de si todo o espírito de desenvolvimento da cidade, todo o espírito. Então ela é uma espécie de cliente de todas as outras secretarias. Ela dá o tom. Você está falando de uma orquestra, o maestro está sentado no desenvolvimento sustentável. Vamos tentar aqui esclarecer o que implica isso e o que significa essa visão. Definição de sustentabilidade. Eu sei que a maioria das pessoas sabem desse conceito, mas eu vou reforçar aqui porque ele está sistematicamente ligado à ação das secretarias e tudo mais. Sustentável, conceito mundial, é a ideia de confluência entre três grandes segmentos da existência humana. Um é o lado social, tá certo? Então, é algo que compreenda a necessidade de atendimento ao social, não é? Então, aqui como exemplo, está se falando de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, educação, saúde, quer dizer, tudo que esteja sensível ao atendimento da sociedade, mas um respeito ao meio ambiente, não é? Então você não pode se preocupar meramente com o social se você não tiver um respeito ao meio ambiente, um respeito, em última análise, à vida. E por fim, que contemple também características econômicas que possa então se manter e se perpetuar no tempo. Então, com a confluência do que atende à sociedade, que respeita o meio ambiente e guarda características econômicas estáveis, ou seja, pode se tornar algo perene, você tem o conceito sustentável. Então eu marco aqui porque é uma discussão grande, quando eu falo de sustentabilidade, e eu já tento entender cada vez melhor esse conceito, mas é que as pessoas inclinam-se para a questão ecológica. Então eu já havia trabalhado com o apoio do Roberto Mota, num grupo de sustentabilidade, e a gente então já fez um trabalho grande em cima disso, cujo símbolo maior é o que vai ser apresentado aqui agora. O que é o objetivo filosófico da sustentabilidade, então? Visa o quê? Né? Sempre aquela questão, o que a gente quer no fim do dia? A meta principal é a dignidade dos indivíduos. E por dignidade, entenda-se o que nosso senso comum diz, quer dizer, o camarada não precisa ser rico. Essa história de dignidade não está associada à riqueza, mas está associado minimamente às condições que o sujeito possa dizer assim, eu estou vivo e eu não sofro mais do que deveria sofrer. Então, por exemplo, eu costumo dizer, mesmo que um cara continue ganhando um salário mínimo a vida inteira, o que se espera de dignidade para ele é que ele, pelo menos, se respeite os impostos que ele paga. 40% do trabalho da vida dele é dedicado a pagar impostos, e ele não é nem respeitado por isso. Com ladrões, com bandidos, com quadrilhas, roubando 40% do tempo da vida do indivíduo. Então o objetivo é estabelecer e perseguir a dignidade do indivíduo. Perfeito? Bom, e o que precisa para atingir isso? Um ambiente socioeconômico favorável, ou seja, uma sociedade desenvolvida, ética e economicamente. Tá certo? Não dá para ter essas distorções malucas, provocadas por um estatismo desmedido, enfim, desequilibrado, que levou o Brasil a essa situação. Não é? E, considerando-se que você precise do poder para exercer estes valores, né? Promover, incentivar o desenvolvimento de um ambiente saudável, você precisa de valores no partido. Os valores partidários precisam ter, essencialmente, liberdade com responsabilidade, entendam a política como um meio, não como um fim,
para se atingir aquilo lá em cima, né? E, obviamente, conte com eficiência na gestão pública. Então, este é o suporte para se atingir a sociedade desenvolvida. Logo, isso está lastreado no conceito de sustentabilidade, que precisa, por sua vez, ou pode agir mediante um ferramental pragmático, focado em uma linha de atuação para o desenvolvimento, que é o que a gente vai estar abordando aqui agora, uma visão de longo prazo, tenha dentro de si um comportamento de inovação e proatividade, para evoluir cada vez mais, uma concepção profunda de transparência das suas ações, sem subterfúgios, todo mundo sabendo o que está acontecendo, né? Não é o que está acontecendo agora com a dificuldade de informações que a gente está vivendo, e que tenha no seu coração a ideia de criação de um legado, tá certo? Um legado, aquilo que representa em última instância a nossa passagem neste planeta, as nossas famílias, nossa prole, nossos parentes, familiares, amigos, assim vai. Este legado, ele é também parte da ideia de sustentabilidade para nós. Bem, então como a gente falou lá atrás, que tínhamos o econômico, o social e o ambiental para se preocupar, isso dentro da Secretaria tem esse desmembramento, essas preocupações. E aí, eu ia botar um monte de nome aqui, mas aí eu pensei o seguinte, vamos tentar colocar um nome educado, porque esse negócio está gravando e minha mãe vai ver. Então assim, eu botei uma coisa soft, um tripé do mal. Essa condição começa no problema do desafio econômico, porque ele é um problema universal no Brasil. São problemas que não é apenas a cidade que tem condição de articular o que é preciso fazer. Mas a gente precisa estar ciente de que ele é extremamente danoso para toda a proposta de desenvolvimento econômico no país. Todo, em qualquer lugar, de norte a sul. Ele é composto de juros altos. A 15% ao ano não sobra na mão do empresário. Eu, francamente, não consigo compreender como é que alguém pode largar sua vida, suas economias e botar no negócio hoje em dia no Brasil. Negócio para dar certo tem que ter giro e margem. Como ninguém compra, não tem margem. Então o camarada não tem giro. Tenta baixar preço, não tem margem. Aí o pouquinho que sobra é comido pelo custo de oportunidade. E aí, como o fluxo de pagamentos de uma empresa, né, o fluxo de atividade, por exemplo, comercial, que é assim, o sujeito compra hoje a matéria-prima, ou compra um produto para revender, ele compra para pagar em 30, 45 dias. Aquele produto fica na prateleira uns 30, 45 dias, se a empresa for boa, estiver bem. E o cara vende, né, um cartão em 30, ou 60, ou 90 dias. Ou seja, ele vai ter que pagar a mercadoria antes de receber. Com isso, esse intervalo de tempo, ele precisa se financiar, porque ele paga antes. A 15% ao ano, você tem aí um acoplamento de um custo infernal, demoníaco. Eu estava evitando essa palavra porque eu não sei quantas pessoas religiosas estão aqui, mas é coisa do demônio esse negócio. Entende? Então, você tem não sobra para o empresário. Não sobra. Então, o cara que resolve ser empresário, ou ele tem realmente uma margem muito grande, ou tem um fluxo fantástico de caixa que permite a ele driblar os juros altos. Ainda assim, se ele comparar o que ele ganha do capital investido em relação ao juros do custo de oportunidade, muito provavelmente ele está perdendo. Muito. Então, eu poderia falar o dia inteiro sobre isso aqui, vamos avançar, todo mundo já entendeu. Um detalhe importante também. Os impostos saem na frente também. Então, necessariamente, os impostos são pagos antes de receber do cliente. Então, é infernal, é demoníaco. Ele paga ao governo antes de receber. E paga juros sobre isso. E paga juros ainda por financiar o seu próprio imposto. Né? Então, é inferno mesmo, coisa do demônio. Carga tributária. Já foi dado o preâmbulo, todo mundo já sabe, né? 36% do PIB,
sei lá, 40, cada um tem um número. Então não há como você ter um sócio na qualidade do Estado, que cobra tudo na frente, você ainda toma dinheiro emprestado para pagar ele, a juros exorbitantes, tá certo? E esse demônio do tripé do mal, chamado carga tributária, desanima qualquer um. Então o sujeito abre o negócio, no dia seguinte está pagando imposto. Ele que deveria ter um tempo de amadurecimento do negócio, se preocupar com o negócio, com concorrência, com produto, qualidade do produto, clientela, ele já precisa pagar imposto no mês seguinte. Senão ele dívida ativa. Liga um cara, o senhor vai para dívida ativa, seu feio. Quer dizer, não dá para você ter um negócio desse, o demônio da carga tributária dessa forma que é hoje. O terceiro demônio, isso é de norte a sul do país, todo mundo já sabe. E por fim, a carga trabalhista, que é um engano, né? Nós sabemos que os nossos funcionários são enganados, né? O cara tira 8% do fundo de garantia e bota numa aplicação meia bomba, quando o sujeito com aquele dinheiro podia fazer muito melhor, né? Toda essa confusão da Previdência, toda essa confusão do servidor público que tem um fundo que ele acredita que está acontecendo tudo certo e estão roubando trilhões de reais. Eu nem entendi aquele número de jornal essa semana, mas estão falando até já de trilhões. Eu já perdi noção do que é um trilhão. Mas é isso, roubaram em função dessa maluquice trabalhista, que não é só apenas a parte da carga econômica, monetária, financeira. É o imbróglio que é a legislação. Hoje, se o camarada quiser tirar férias, o Estado tem que saber. Então é um trabalho obsessivo de ingerência sobre o dia a dia das empresas que enlouquece qualquer estrutura razoável. Então, assim, só um louco, um herói, para encarar isso na hora de abrir um negócio. Então nós temos aqui um tripé do mal que em todos os aspectos possíveis são contrários ao empreendimento. Ao contrário ao empreendimento, que simplesmente constrangem e derrubam aqueles que não têm essa noção, pegam o seu fundo de garantia, montam a birosca e no outro dia, enfim, em pouco tempo está quebrado, por ignorância. Por ignorância. Quem se locupleta disso? O Estado. Por quê? O dele vem na frente. A carga tributária vem na frente. E se você não recolher, além de tudo, você vai em cana. Então, assim, é algo que eu poderia falar apaixonadamente o dia inteiro. Mas vamos encerrar por aqui. Mas é um desafio que não começa aí, e ele, para a esfera de prefeitura, ele é, de certa maneira, insolúvel. Porém, de novo, com a inspiração de que as coisas comecem de várias cidades, uma mentalidade de governança, a credibilidade do governo aumente como um todo, e aí os juros altos voltem a ser juros mais baixos sucessivamente. Assim como a carga tributária possa ser menos danosa do que é hoje, com transformações, enfim. Há planos também no grupo, e o senhor Marcelo Souza tem ideias realmente revolucionárias sobre isso, que a gente em outro fórum discute. Bem, vamos acelerar aqui. Aqui são dados econômicos, configurações da cidade do Rio de Janeiro, né? Nós temos aí, é uma cidade mormente amparada em serviços, né? Com 69% do PIB dela. Esses dados são do IBGE, então os dados nem sempre estão atualizados, mas dão uma ideia geral da força de serviços no Rio de Janeiro, e em que pese também a administração pública é extremamente relevante no PIB, não é? Com 17%. Então, meu colega lá que perguntou sobre demissão, isso tem que estar nessa conta da avaliação, apenas para entender as consequências, mas não como impeditivo para demitir. Bom, salários, de novo, metade dos salários, a força salarial da cidade está em serviços. A administração pública já sobe a média, quer dizer, a relevância do salário médio da administração pública vai para 28%, enquanto em quantitativo 17, 19%, em financeiro sobe para 28%. Empregos, de novo, é um pouco redundante, e número de estabelecimentos. Eu vou chamar a atenção aqui. Temos cadastrados aí nas nossas pesquisas 127 mil estabelecimentos, que esse é o ponto central do nosso trabalho aqui no desenvolvimento sustentável. A ideia de que temos que ter mais estabelecimentos, temos que ter mais gente trabalhando, temos que ter mais gente animada para fazer o giro
né, da economia na cidade e empregar as pessoas que estão aqui. E nós visitamos comunidades que falam, né, tecnicamente hoje em dia. Comunidade do Rio das Pedras, Areinha, Anil, Gardênia, foi isso? E eu vi pessoalmente isso aqui que foi muito interessante. É impressionante, e eu recomendo isso um dia, entrar realmente numa comunidade e ver como são empreendedores. É um negócio lindo, lindo de ver. Esteticamente é um modelo diferente, talvez. Mas é lindo ver a pujança econômica, o interesse daquelas pessoas em prosperarem no seu universo, com o seu recurso intelectual, com todas as limitações eventuais que possam existir naquele lugar, mas cada metro quadrado é aproveitado com alguma atividade econômica feita pela comunidade. É muito bacana isso. É muito bacana. Então, talvez porque não se preocupem muito com o pagamento de impostos ou com a parte formal. Então, os nossos dados, eles são mascarados pela ausência de formalidade, tá certo? Quantidade de estabelecimentos, etc. Tudo, na verdade, que a gente tem de informação, nada a gente tem muita certeza do que a gente pesquisa, porque as coisas são muito manipuladas ou mal feitas, naturalmente, também. Então, mas o importante é a gente perceber o quanto é possível realmente estimular o empreendedor na cidade do Rio de Janeiro. Bom, aí vamos para o desafio ambiental. Desmatamento. Nós temos uma área, a cidade do Rio de Janeiro é mais ou menos 1.200 km². Em termos de referência, é como se fosse um retângulo de 30 por 40 quilômetros, né? E essas comunidades ocupam em 5 APs, elas ocupam cerca de 4% dessa área total da cidade, tá certo? E o que nos preocupa na qualidade de gestores ambientais potenciais é exatamente o avanço das comunidades nas áreas florestais. Então aqui tem, por exemplo, o avanço do Morro do Banco, que tem 155 mil metros quadrados, e é natural que tenda a avançar sobre a área verde, né? Causando, enfim, desmatamento e tornando a cidade até mais feia. Esgoto e saneamento. A gente vai falar aqui de infraestrutura com o Dr. Diogo Bettoni, e esse caso aqui é o que mais particularmente me chocou. Eu acho que sensibilizou todo o time. Você tem no Rio de Janeiro em torno de 6,5 milhões de pessoas. Vamos colocar grosseiramente 6.400.000 pessoas. Cerca de 25%, ou seja, cerca de 23% moram em comunidades. Esses 23%, 90% não tem saneamento básico. E eu vi isso de perto. Quando você não tem saneamento básico dessa turma, você tem um quinto da população de Janeiro sem saneamento. Aí a gente foi lá, Gardênia, lá no negócio do canal da Anil, né? Você tem um esgotamento feito de qualquer maneira que alimenta aquele canal da Anil, que está morto. Não tem um girino, não tem um peixinho, não tem nada. Não tendo nada, você tem nuvens de mosquito, pessoas sequestradas, às vezes, por mosquito, né? Somem crianças, pessoas, adultos, os mosquitos levam, de tantos mosquitos que tem ali. Aí eu acho engraçado, né? Essa coisa meio curiosa da televisão. O cara está brigando para ver se tira água de um pneu de bicicleta, ou de triciclo, né? Para não ter mosquito ali. Mas você tem simplesmente toneladas de mosquito num lugar morto desse. Então, isso virou para nós um ponto de honra, porque a dignidade das pessoas ali está sendo duramente afetada. E eu, particularmente, não me sinto confortável de viver numa cidade onde o meu semelhante, 20% deles, vivem a desgraça de conviver com esgoto a céu aberto. Isso, para mim, é um foco de honra, um ponto de honra. Não é possível você ter uma cidade com isso. Aí você pode tirar daí uma série de ensinamentos. A saúde é pior, porque se sofre com a dengue, doenças, etc., que aquele esgoto provoca, a saúde fica mais cara. As pessoas ficam mais revoltadas, me chamam de coxinha e ficam com raiva de mim. Então, a revolta dessas pessoas
pessoas que sofrem dessa maneira tem a sua justificativa, poderíamos pensar diferente, mas tem uma lógica em ver aquele descaso, porque o poder público não olha para isso de maneira séria. Não olha de maneira séria. Por que também o poder não olha de maneira séria? Porque o esgotamento é enterrado. Não dá para você falar assim, ó, aqui eu botei 100 milhões de dólares aqui, ó, né? Então o governante, ele menospreza essa questão. Então, como eu particularmente, eu particularmente posso falar, estou desenvolvendo esse trabalho de natureza independente, apenas porque eu acho que posso contribuir para melhorar o nível da discussão, isso para mim é um ponto de honra e eu vou bater em quem achar que isso não faz sentido se preocupar. Eu entendo que possa ser uma ferramenta a ser explorada de como resolver essa parte da comunidade, como dar melhor, permitir melhor motivação para essas pessoas, tá? Mas eu estou conversando com eles lá, a sensação que eu dou é que isso é altamente secundário. O cara convive com o negócio de posse, não é isso? Quer título de propriedade, enquanto ele não tem um saneamento ali, ele vai querer título de propriedade. Não vamos inverter a prioridade, porque assim, para ele é secundário. Ele diz assim, olha, agora eu vendi minha birra, eu comprei birra, acho que fui lá ali na associação, o cara me deu um papel, está resolvido, ninguém vai mexer comigo. E pronto. E aí a gente um dia pode conversar sobre o que eu chamo mundo 1, mundo 2. É muito curioso aquele universo. É um universo onde ele está resolvido. Está resolvido, está equilibrado. É um ambiente estável e resolvido, tá certo? Mas que podemos tentar eles virem para o mundo 2, que é um pouco dentro muito do que a gente está tentando fazer aqui, e você vai ver ao longo do dia. Não é que não seja importante o título de propriedade, não é que não seja, tá? Queria deixar isso enfatizado, tá, Marco? Não, é importante, claro, mas ele sozinho, já falei de Perseu outra vez aqui, ele sozinho não resolve, na minha percepção. Tá certo? Agora, se nós, como Estado, pudermos mexer em algo, a prioridade é o saneamento. É isso que eu gostaria de lembrar, naquele caso, tá? Quer alguma coisa? Ok. Eu não queria só te dar uma indicação. Não é assim um Conrado Rocinha, tira porque a foto está errada. Só não é a praia, tenho certeza. Copacabana. É uma língua negra muito parecida com a que tem em São Conrado, mas não é. Copacabana. Eu sou cearense, você me perdoa. Eu tô 40 anos aqui e não tinha reparado esse negócio. Você dá pra ver o vídeo lá no fundo, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar ali? Até eu que sou paulista já reconhecia. Desculpa. Vamos lá. A Baía da Guanabara também é um caso clássico aí. A gente já sabe a maluquice que é aquilo lá, o esgoto que chega, resíduo sólido, químico. Né? Vocês devem ter visto essa semana uma coisa horrorosa que saiu. Um dizem que era japonês, outros dizem que era tailandês, outros dizem que era chinês. Eu conheço as 3 línguas, não era nenhuma delas, aquilo era sânscrito. Tá certo? Mas é aquele videozinho falando da condição péssima das águas no Rio de Janeiro, né? Diga, Gabriel. Nas Olimpíadas? Hã? É aí que acontece nas Olimpíadas, na natação? Não, é parte de Não, iatismo. Mas é na lagoa. Acharam um braço boiando na Baía essa semana, saiu o jornal. Não, e se olhasse a foto também tinha cabeça junto, era um corpo. Bem, isso aqui eu acho que é redundante a gente explorar mais esse assunto, mas isso aqui não só é um problema para, enfim, a cidade, mas é uma questão de dignidade de nós como povo acharmos isso não deve ser resolvido. Então tudo vem realmente no saneamento, no tratamento de resíduos sólidos e químicos em toda a cidade. Esse é um programa importantíssimo a ser feito. Diga. Todos aqui estamos ensaiando o papel de prefeito, tá? Esses 6 expositores estão pensando no prefeito. E então eu tenho que pensar assim também. Então eu digo para você uma coisa, se essa cidade é minha, isso é um problema meu. Se essa cidade é minha, segurança pública é um problema meu. Isso define o nosso pensamento. Tá? Eu não tenho essa postura na minha vida pessoal de jogar a culpa em ninguém. Eu não tive pai, eu veio de pastor no Maracanã, eu me fiz sozinho porque eu só conto comigo. Da mesma maneira, se o prefeito ele é eleito pelos cidadãos que moram ali, tudo é problema dele. Tudo é problema da esfera dele. Como ele vai resolver? Volto a dizer, estabelecemos a visão e temos os obstáculos ainda a perseguir. Tá claro? Ok? Então vamos agora pular para o desafio social. Nós temos
Aqui um quadro que mostra a nossa quantidade de bairros por área de planejamento e IDS, né, que mostra, é a parte quase invisível. Essa manchinha aqui é o IDS médio, que é o Índice de Desenvolvimento Social. Desculpe, eu estou um pouco esquecido hoje. Mas é meio equivalente ao IDH, que compreende justamente a dignidade do sujeito, o nível de escolaridade, renda, não é? Qualidade de vida em última instância. E o IDS aqui é horroroso, em média, sendo que o melhor, como deveria era de se esperar, na Zona Sul. A média aí na faixa de 0,60, 0,56 na Zona Oeste, 0,70, ou seja, cerca de 30% a 40% a mais do que na Zona Sul, a qualidade de vida. Depois tem que resolver esse assunto de som aí, tá? Por favor. População e comunidade, a gente já falou aqui atrás, né? É a concentração por regiões, e vocês olham aí as condições onde moram. Eu não tenho muito a comentar com relação a essa foto. Me preocupa o que está realmente acontecendo com o saneamento dessas casas aí. Aqui é a faixa etária da população, e aqui já começa a entrar um pouco da nosso pensamento estratégico do que de fato está acontecendo. Nós temos uma população, esse quadro aqui diz o seguinte, olha, a coluna azul, trabalhadores na capital, a coluna cinza é o total da população, e do lado aqui, essa amarela meio laranja, é o que eu calculei como chamei de potencial. Então vocês observam que, se a gente fizer uma conta, simplificando aqui o raciocínio, tá? Entre 15 e 24 anos, você tem praticamente aqui, olha, 500 a 600 mil pessoas sem emprego. 500 a 600 mil pessoas sem emprego na faixa etária onde elas já têm condição de empregabilidade. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos, não conta, ok, demais. Mas a partir dos 15, dentro da nossa mentalidade, a ideia de que o jovem poderia começar alguma coisa para que ele entenda como funciona o mundo corporativo, o mundo econômico, e possa ser um cidadão mais útil à sociedade, né, e se inspire por essa possibilidade, é o grande X da questão que a gente quer promover e quer estimular. Então, o nosso desafio se concentra de uma maneira muito simplificada, claro, nessa juventude de 560 mil jovens que estão sem emprego, sem trabalho. Esse potencial, você fez a diferença entre trabalhadores e o total? Eu fiz de uma maneira... Ou você usou algum índice de desemprego por idade? O emprego era por idade. O emprego foi por idade. A população é do IBGE, um menos o outro. Um menos o outro, tá, Exato. Mas não necessariamente esses estão procurando emprego. Não necessariamente, mas eu diria que é um desafio, perfeita pergunta, bela abordagem, mas alguns deles são herdeiros, não precisam procurar emprego, mas certamente todos eles um dia, a grande maioria, vai um dia precisar de trabalhar e um dia vai precisar se integrar e a sociedade civil e econômica, né? Então vem a mentalidade. Me emociono sempre que eu vejo essa molecada sem rumo, sem nenhum modelo que possa inspirar e saber que o mundo pode ser bom. Bem, aqui tem um quadro que a gente já conversou, desenvolvimento sustentável. Como é que a gente quer trabalhar, o que podemos fazer? Essa é a sequência, ó. Infraestrutura, dignidade acima de qualquer coisa, saneamento, segurança pública, porque embora o indivíduo da Zona Sul não esteja com aquele problema todo de saneamento, apesar de que lá em Copacabana é meio fedorento um pedaço lá da cidade, né? Muito fedorento. Segurança pública é uma coisa que nos afeta a todos nós, independente da classe social. Educação, a base para uma nova sociedade realmente inclusiva, né?
saúde e, no fim, gestão eficiente. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, ela tem, como eu disse antes, o tom e, olha que bacana o nosso Spielberg, essa lâmpada verde aí, eu achei o máximo, parabéns, e reflete, clareia a situação, não é? Dentro da ótica de sustentabilidade já comentada aqui. E essa é a ordem das secretarias que a gente vai falar ainda aqui. E como funcionará? Quer dizer, desenvolvimento sustentável. Ela tem essa composição. Ela tem um departamento focado no desenvolvimento das comunidades, tem lá um potencial imenso de problemas que tem que ter uma dedicação, um foco importantíssimo, e acho que isso responde ao desafio do Luiz Felipe, um foco grande, tá? Eu não estou preocupado se eu sou direita, esquerda, quem eu sou, eu sei que é assim que eu penso, e nós pensamos assim, né? Nosso grupo. Cujas funções são planejamento por áreas, um foco no jovem, conexão com o empreendedor, demanda de infraestrutura, ok? Então aqui ele é cliente da área de infraestrutura. É um sistema de uma secretaria interagindo com as outras na qualidade, hora de fornecedor, hora de cliente. Ela demanda, então, infraestrutura. Apoio empreendedor, lógico. Já fiz todo o discurso aqui do tripé dos infernos, a gente tem que trabalhar com apoio empreendedor, com desburocratização, simplificação tributária, uma análise estratégica dentro de estatísticas, demanda de infraestrutura, conexão com o jovem, né? Vocês vão ver aqui falar depois na área de educação, uma ideia nossa é dizer para o empreendedor em geral também o seguinte: adote uma escola. Essa conexão entre educação e a área econômica é muito curioso. A gente fala com os especialistas em educação, que são brilhantes, né? Mas eles não têm num discurso a ideia de que eles vão criar um cara para um sistema de um mundo corporativo. E ele diz assim, ok, se formou, está firme o papel. Porém, a gente está vendo o desastre. As pessoas se formam ou não se formam, elas não têm depois a conexão com o mundo corporativo. Então, essa conexão entre o mundo corporativo e a conexão com o jovem é uma tônica da nossa conversa, do nosso livro. Assistência social, a gente aqui entende que haverá um drama, sempre uma parcela menor da população que precisa desta visão, tá? Então, crianças de rua é uma vergonha no Rio de Janeiro. A dona Maria Aparecida ali já deu a volta ao mundo, em todos os continentes do mundo, e a gente não vê criança de rua aí fora, não vê como vê aqui, né? Então a gente também uma vergonha para o Brasil, esse problema de crianças de rua. O sem-teto é um problema complexo, mas, enfim, entendo que pequeno diante do desafio total, e situações extremas, calamidades e tudo mais. E nunca poderíamos esquecer que aqui também o ambiente natural, fauna e flora urbana, florestas, manguezais, a Bahia, animais de rua, o zoológico, praias, rios e lagos. Uma coisa aqui importante, esse cuidado que a gente tem aqui, eu tenho escutado muito o discurso liberal e aprendido muito com ele. Então, toda hora que me fala assim, vamos privatizar praia e zoológico, eu acho o máximo isso. Então, assim, não acho que isso deva ficar na mão do Estado. O Marcelo tem chamado a atenção, mas eu enfatizo, vamos enfatizar ao longo do dia, o tempo todo isso. Isso aqui é uma visão de que precisa estar contemporizado na análise. Agora, o que vai se fazer, por exemplo, se amanhã vai se privatizar o zoológico, eu adoraria. Adoraria. Não tem nenhuma ideia de trazer isso para mim, ou trazer isso para o Estado, nada disso. É mercado que entenda que isso possa funcionar e uma cidade tem um jardim zoológico bom que seja autossustentável, né? Então essa é a configuração da nossa Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Ô, Nils, só fazer um adendo, Claro. até aqui na cidade do Rio a gente já tem um exemplo de praias que são privatizadas, por assim se dizer. E a gente tem aquelas faixas de mata nativa ao longo, especialmente na orla de Ipanema, são cuidados por determinadas empresas, tanto que tem a Havaianas, a Oscar, então já é um meio de... Sem dúvida, é um caminho. Mantendo o espaço público. Não acho fantástico, é um princípio interessante, só para esclarecer um pouco melhor esse meu dilema pessoal de acomodação, é porque se você, por exemplo, privatizar a Pedra da Gávea por uma empresa qualquer que não tenha governança e quebre,
fica um negócio no meio do caminho. A gente brincando no nosso grupo, nossas reuniões noturnas, madrugada lá dentro, a gente criou uma expressão, pode falar, Felipe? Cadê? Pode falar, né? O efeito Fabris. O efeito Fabris foi dentro de uma das palestras nossas internas, discussão, e falou assim, mas se der errado, como é que faz? Como é que faz? Aí, o efeito de recuar do Estado. Então, o processo tem que ser realmente consistente, sustentável e que faça sentido e funcione. Certo? Mais um exemplo mais para quem quisesse um exemplo de como poderia. Claro. Não, sem dúvida nenhuma. É um caminho, uma bela discussão. Tudo aqui pode virar um fórum e deve virar um fórum específico. E esse assunto eu quero muito explorar. Como faremos? Com foco, técnica e proatividade, né? Sempre caminhando na frente. Reflete o nosso pensamento, quer dizer, a ideia da conexão entre o jovem que tem todo o desafio pela frente, que não entende muitas vezes, a mãe não consegue explicar para ele que a vida no mundo 2, onde a gente vive, é um mundo acessível e onde ele pode ter a melhor qualidade de vida, e o empresário, quer dizer, essa conexão que ele vai um dia ser útil à sociedade, o empresário precisa também olhar para eles assim, não é impositivo, isso não é lei, não é nada. Né? Pode ser simplesmente uma forma de dizer aos empresários, olha, nos ajude, porque a sociedade também precisa de você e você também precisa da sociedade. Então é essa visão que a gente está marcando também um pouco da nossa apresentação. Bem, no fim de tudo, essa imagem também gloriosa, que é o que nos motiva. Tem motivado esse grupo de pessoas fantásticas que eu aprendi a conhecer profundamente desde outubro, aí há 4 meses, né? Numa atividade diária, frenética, cada uma dando um bocado de si, das suas vidas pessoais, né? Mas eu costumo lembrar a todo mundo que é assim, o mal está instalado, o bem não pode descansar. E eles são a fina flor da bondade, da generosidade, de trabalhar por algo que a gente nem sabe o que vai acontecer depois, mas que eles sabem que tem a contribuir. Então, como bons soldados, têm feito esse trabalho. E tenho certeza que o que está no coração deles é deixar um legado. Esse é o nosso motivador. Muito obrigado. E essa ideia, a materialização dela depende da discussão, inclusive com a área que defende a educação integral, o dia inteiro, que vai ser aqui colocado. Eu acho pertinente a preocupação com relação à parte legal, tá? Porém, de novo, isso está dentro do nosso mapeamento de obstáculos, de o que fazer em relação à parte de legislação. Tem muita coisa a se discutir, tem o menor aprendiz, tem o salário mínimo que eu sou contra, acho que você também é contra. Então eu acho bacana que se o cara trabalhar por 300, 400 reais e esteja aprendendo uma profissão, já é uma visão. Assim, uma coisa é a gente defender essas ideias e tentar popularizar elas. Ok, beleza. Ótimo. Outra coisa é você fala assim, nós estamos aqui com propostas pragmáticas em relação à desburocratização da parte tributária. Sem dúvida. Defende. São premissas dos obstáculos, tá certo? Porque, objetivamente, o meu intuito, eu tenho discutido muito isso, é trazer esse assunto para um fórum com os empresários, para que eles entendam o nosso desafio e procurem, de alguma maneira, contribuir com isso. Não é algo solucionado aqui nesse fórum.
Não há uma matéria concreta. Porque qualquer coisa que eu fosse criar, um programa de empregabilidade, vamos chamar os empresários e dizer assim, ó, dar um benefício para ele empregar. Não seria natural, não seria espontâneo e, em última análise, não seria liberal. Então, se não for pelo convencimento de uma visão em que você bota aqui e diz assim, o que vocês acham? Olha que bacana, vamos criar um portal de empregabilidade do jovem, por exemplo, e vamos colocar os caras que estão empregando. Assim como no mesmo pensamento de divulgação de quem está fazendo e não está fazendo, eu sou contra existir a vigilância sanitária multando. Vamos dizer, no máximo, que aquele restaurante não cumpre as normas. Botar no portal para que as pessoas saibam que ele não está fazendo direito. Então você tem que desenvolver veículos de espontaneidade da sociedade. Essa é a minha visão. Não tenho aqui na cabeça nenhum programa, mas isso sendo um foco, isso é parte do discurso que eu espero que contamine as pessoas. Espontaneamente e de uma forma liberal. Não sei se isso responde a você. Assim, só para eu acho que é claro que esse evento aqui ajuda vocês até mesmo a evoluir. Claro, vai ter muitas etapas ainda. Exatamente. E assim, se tem uma evolução, quando a gente fala, quando a gente olha o contexto, né, não é da discussão, mas da atuação. Certo. Então, isso que fica muito show, assim, você fala assim, temos que atuar aqui, mas a gente sabe que não tem muito o que fazer aqui. Não, no caso do período de saneamento dá, ok? Claro, não. Especificamente de empregabilidade do jovem. Juvenil e de diminuição de impostos, simplificação de impostos, até no âmbito municipal. É pouca margem de manobra, a gente sabe disso, tá? Assim, é uma sugestão só de tentar, uma evolução disso, claro, separar essas duas coisas, isso aqui é Entendi. Entendi. A gente pode fazer, você mistura tudo, muito bem, muito bem. Outro lado é outro. Não, perfeito. É bom que você falou, Faraco, porque assim, reforça o que a gente também disse no início. O próprio Bandeira, quando fez a apresentação dele, não sei se você notou, ele estava aqui em hesitação de mostrar o plano de obstáculos que a gente tem, tá certo? Dentro de uma discussão rápida, de um dia só, onde a gente vai integrando uma coisa com a outra, como aqui, é difícil a gente esmiuçar isso ao ponto final. Mas, por exemplo, vou te dizer uma coisa. Eu falei com pessoas especializadas na educação que simplesmente se aborreceram com o programa de menor aprendiz. Eu fiquei irritado na mesma medida. Como é que poderia uma pessoa achar que um menino de 15, 16 anos não pode trabalhar? O que é isso? Um país nessa condição, né? Então você tem um desafio de todas as formas e obstáculos. Se você não criar uma inspiração com quem tem o poder econômico, que no caso é o empresariado, você não tem nenhum aliado. Ou então você é obrigado a tirar do bolso do Estado e fazer um projeto direto. Não é assim que a gente está pensando o tempo todo. É como seduzir para um caminho.